12 horas 38 minutos. Vamos conversar agora com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, do Rede Sustentabilidade, que está de volta aqui ao nosso Rede Notícia. Mais uma vez, obrigado. A senhora está aqui conosco. Acho que a gente tem muito tema para discutir, né? Um partido como o da senhora, que é um partido que preza pela sustentabilidade. O que nós vimos nas últimas semanas, se falando de mineração em Minas Gerais, sustentabilidade e o que foi colocado à tona não casa. Acho que a gente é maduro o suficiente para discutir. Muita gente fala o peso da mineração não é tão grande assim, mas existe um peso histórico, um peso econômico e um peso de uma importância de uma atividade que não vai parar, né? A gente sabe disso. Sim. Mas é preciso se discuti-la com mais rigor, com alinhamentos claros e com definições claras do que pode e o que não pode. E o poder econômico não pode ultrapassar isso, né? Sobretudo, André, primeiro é uma alegria, né, novamente estar aqui com vocês no Rede Notícia. Sobretudo no que diz respeito às vidas, né? Porque, embora nós tenhamos todas as atividades econômicas, né, várias frentes acontecendo no país e nas cidades e no estado como o estado de Minas Gerais, a vida tem que ser prioridade. Na semana passada, nós realizamos uma audiência pública pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e essa comissão ela tratou exatamente sobre os impactos da mineração e o impacto na vida das mulheres, especialmente das mulheres negras. E quando nós fizemos ali todo o debate, toda a discussão, fica muito evidente que essa parcela da população, nós, mulheres negras, que em sua grande maioria já estamos em todos os marcadores das desigualdades sociais, né? Quando a gente pega o mapa da desigualdade, a gente vê os percentuais estão majoritariamente dentro do perfil feminino, dentro do perfil população negra. E a mineração, ela amplia essas desigualdades, ela escancara, inclusive, todos esses impactos. Então, você está pensando numa atividade econômica, mas você não pode sobrepor isso à vida. E a audiência pública que nós realizamos, mais uma, né, das que nós convocamos, inclusive, convidamos membros das empresas mineradoras aqui do estado para participar com a gente, ela foi um grito de socorro dessa população que não aguenta mais ver um estado como o nosso escolhendo essa única matriz econômica para trabalhar, né? A mineração que, historicamente, degrada os nossos ambientes, destrói as nossas cidades, vai embora com as nossas riquezas e deixa os buracos e as desigualdades para cada um de nós. E são as mulheres negras as mais impactadas, né? São as mulheres negras que estão nas regiões de periferia, que vão ser as mais afetadas, que estão nos rincões de Minas Gerais, que serão as mais afetadas, as mulheres negras que estão nos quilombos, que vão ser as mais afetadas, porque quando a água ela é contaminada, tira-se dessa população, por exemplo, ribeirinha, aquele direito de usar o rio como uma fonte de sustento para irrigar as suas plantações, né, e fortalecer a economia, a subsistência, né, com os produtos ali e até mesmo a própria pesca, né? Então, também são essas mulheres que vão sair aí percorrendo longos quilômetros com a lata d'água na cabeça para levar essa água para suas casas, seja ela para o cuidado com a casa, ou seja ela para o cuidado com a sua família, para o próprio alimento. E deputada, diante, né, de todas essas denúncias, né, da violação dos direitos humanos, de corrupção, bilhões aí, né, que foram nessa questão dessa lavagem do dinheiro, como é que dá para combater essa questão da corrupção, garantindo ali também os direitos humanos dessas pessoas e também as questões ambientais, né? Que tem a questão ambiental envolvida nesse meio todo, né? Com certeza. E vamos ter que tocar aqui nessa pauta dura para todos nós, né? Operação bilionária, né, acontecendo por dentro da estrutura do Estado, o Estado que deveria garantir segurança, proteção ambiental e proteção, né, dos direitos humanos, é também aquele que está ali envolto a esse movimento, que é um movimento de corrupção e que só vai favorecer aqueles que querem degradar o nosso ambiente, né? Então, confesso para vocês assim, o grande impacto que a gente sente de ver instaurada essa operação, mas que bom que ela está acontecendo, porque lá em 2021, quando nós tivemos todas as discussões que perpassavam a Serra do Curral, vocês devem se lembrar, né? Eu propus
naquele momento, foi da legislatura passada, que nós fizéssemos uma CPI para investigar o Estado, porque ali a gente já tinha vários indícios que por dentro da máquina do Estado havia favorecimento para as grandes empresas mineradoras. Agora, deputado, o que a gente consegue perceber é que esse esquema ele tem uma profundidade, uma ampliação de tentáculos, que ele chega até a União, né? Porque a gente tem 3 agentes da Agência Nacional de Mineração, o terceiro da hierarquia da Polícia Federal do Brasil, gente do IBAMA, tem tudo quanto é lado, né? E você está falando de Serra do Curral, você estava falando de comunidade quilombola, e a gente não precisa ir longe como a comunidade está sendo afetada com isso. O pessoal ali no Taquaril já está com problema, né? Meus vizinhos, né? Eu sou da região do Alto Veracruz, né? Logo em sequência a gente tem o Taquaril, a gente tem ali no bairro Paraíso Santa Efigênia o Quilombo Manso, né? Que foi inclusive através da ação do Quilombo Manso que a gente conseguiu naquele momento preservar e proteger e frear um pouco mais essa ganância que se tem pela Serra do Curral, esse processo de degradação. Eu digo para vocês, assim, de experiência de acompanhar as famílias ali no Taquaril. São as famílias que estão impactadas com a poeira, com o barulho, né, das explosões das pedras ali para poder extrair esse minério, da falta de água naquele território. Vence a mineração com aquela fala fácil de que vai gerar muitos empregos. Se você conseguir me nominar daquela comunidade que está empregado ali naquela mineração, vai ser uma grande sorte, é quase que você vai acertar na loteria, né? Então, assim, é uma venda de uma realidade que não existe. Agora, os impactos ficam para essa população e ficam especialmente para as mulheres, que são as provedoras do lares, que são as mulheres que estão no cuidado, né, com suas famílias. E ali ficam as pessoas impactadas com o pó, com a poeira, com o barulho, com a sua saúde comprometida, tanto a saúde física quanto a saúde emocional, porque você está dormindo ali com aqueles dinamites ali explodindo o tempo inteiro, com a ameaça, porque os seguranças que estão ali são verdadeiros capangas, que param as pessoas na rua armada, impedindo o trânsito, o livre trânsito ali naquela região. E quando elas não são impactadas, elas são impactadas com a lama, como foi Brumadinho e Mariana. Eu né? quero deixar uma pergunta para a senhora responder depois do intervalo, falando sobre o interior do estado e o avanço da mineração, pensando em terras raras lá em Januária, que está atacando comunidades quilombolas da região e atacando pessoas pobres que não têm esse direito da visibilidade, muitas das vezes garantida e de voz também. Você pode falar sobre esse assunto no próximo intervalo? Claro. 12h45. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Doze horas e 48 minutos, a gente segue com a conversa com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, do Rede Sustentabilidade. A gente está falando de mineração, está falando do impacto em sociedades quilombolas, sociedades menos abastadas da nossa população e da população negra, especialmente falando das mulheres. Januária hoje, não só Januária, várias outras partes do estado são partes almejadas pela mineração por conta de terem ali minerais de terras raras. Aí a gente está falando de lítio e vários outros minerais que são importantíssimos para o desenvolvimento da tecnologia, da indústria de tecnologia, em especial de produção de chips e de baterias, de supercondutores e por aí vai. Como que a gente pode conseguir salvar essas pessoas? Porque, por exemplo, Januária já tem impactos que são irreversíveis. Já tem morrendo gente de silicose lá. Uhum. E tudo isso sendo feito às vistas grossas do Estado como um todo, União, Estado, municípios e por aí vai. O que dá ainda para a gente fazer? Olha, André, primeiro dizer que nós estamos novamente no momento em que as terras mineiras estão sendo ameaçadas, né? Eu digo que o nosso Estado está ameaçado porque esse olhar sobre os nossos minerais, né? A própria mineração agora, as terras raras, vai impactar em todas as regiões. A gente tem o norte ali com Januária, a gente tem Araçuaí, né? no Vale do Jequitinhonha, a gente tem na região sul já especulação ali de vários minerais raros que tem ali, que tem toda essa especulação. Araxá, já isso também já acontece. Araxá, né? Com o nióbio. A gente precisa, quando a gente está discutindo a questão de soberania do Brasil, por um exemplo, né, nesse ataque mais recente dos Estados Unidos,
tem toda essa correlação. Os Estados Unidos está de olho nessas terras raras que o Brasil tem em abundância, especialmente em Minas Gerais, e se nós não fizermos algo agora, nós vamos ter um processo muito semelhante como foi o processo da chegada dos portugueses aqui, que arrancou todo o nosso ouro e foi embora. Agora né? que me deu um estalo exatamente aqui, você acha que nesse sentido a federalização da Codemig, que é quem gere essas terras raras, pode ser uma saída para poder dar essa freada com o atual governo federal? Sim, eu acho que pode ser um espaço, inclusive, assim, de proteção, né, dessa nossa terra. É muita riqueza que está por detrás disso. Agora, independente das questões de governo federal, de governo estadual, de governo que tiver, o que vai acontecer não é novidade para nós. O Brasil viveu isso quando Portugal veio aqui, levou, né, roubou todo o nosso ouro. Minas Gerais acompanhou todo o processo com a mineração, né, com a Vale, com a Gerdau, com todas as mineradoras que a gente tem aqui. E agora está na hora da gente pactuar efetivamente como que esse processo vai se dar. Não dá simplesmente para as empresas chegarem aqui, extraírem toda a nossa riqueza, colocar os dólares no bolso e ir embora. Né? A população que hoje habita aqui precisa ser cuidada com prioridade. Inclusive, o coletivo Nizinga, que organizou conosco a audiência da semana passada, trouxe várias propostas para serem discutidas à mesa. É um momento de se dialogar com as empresas, com as instituições, com os poderes e com as pessoas que serão impactadas. Então, a gente precisa que, primeiro, seja feito um plano de fato, que considere a vida das pessoas. Como vai ser feito o processo de reparação? Como vai ser feita a prioridade do atendimento às pessoas? Olha, elas vão perder o direito à água. É um direito inegociável. Mas a mineração, ela tem por detrás contaminação e esgotamento dessa água. Como que essa população vai ficar? Não pode ser pensada depois. Quando a gente está discutindo reparação, especialmente para a população negra do nosso estado, nós não estamos falando apenas da questão remuneratória. Porque você, às vezes, investiu um dinheiro ali, você não repara a história das pessoas, você não repara o modo de vida dessas pessoas. Então, tem que se sentar à mesa com todo mundo e dizer assim, como vamos cuidar das pessoas? Você pode pegar ali, por exemplo, um retrospecto curtinho, né? De alguns meses ali na região do Vale do Jequitinhonha, quando você chega lá, por conta da exploração do lítio, você já não tem mais como alugar hotel, você já não tem mais como garantir a manutenção daquelas pessoas nos seus territórios. As pessoas estão vendendo as suas casas, alugando seus espaços para o processo de mineração. Agora, qual é o conteúdo de educação e de formação técnica especializada que está sendo levado para essa população? Não tem. Em áreas que estão garantidas a segurança pela Constituição Federal. Pela Constituição Federal. São áreas quilombolas, né? Os quilombos, algumas aldeias indígenas que também já estão sendo afetadas. Então, essa segurança ela precisa ser tratada agora. Porque o que vem depois disso, gente, nós já conhecemos, nós já sabemos. Não é uma experiência nova de degradação ambiental. Então, eu penso que, se por um lado esses minerais são importantes para a questão tecnológica, né, para tudo que vem pela frente na perspectiva da tecnologia, a gente também precisa pensar em mecanismos que vão garantir a qualidade de vida e a perspectiva de vida dessa população. A audiência pública ela aconteceu e ela foi um verdadeiro grito de socorro. Eu comecei dizendo isso e reitero, porque nós não queremos, mais uma vez, sentar à mesa depois que a situação acontecer. Nós estamos convidando e convocando as pessoas para sentar à mesa agora e pensarmos juntos, porque não é uma solução fácil, sabe? Ao mesmo tempo, nós não podemos entregar de mão beijada. Por que nós não estamos pensando em processos tecnológicos que vão deixar aqui, para o estado de Minas Gerais, a condição de aproveitar esse trabalho, né, com a extração desses minérios, para a gente fazer riqueza aqui? Por que nós estamos novamente entregando tudo para as pessoas, entregando tudo para os outros países? Deputada, a senhora falou aí do coletivo Nizinga, né? E eles também elaboraram, esse coletivo, uma carta de compromissos que vai ser apresentada durante a Marcha das Mulheres Negras, que vai ocorrer agora em novembro em Brasília, né? Essas propostas, elas vão ser apresentadas e a senhora acredita que elas vão fazer efeito, esses compromissos, essa cartilha que eles elaboraram? Sim, eles fizeram um trabalho muito robusto de elaboração, são várias propostas, inclusive depois eu deixo com vocês para que vocês possam conhecer com mais profundidade. Dia 25 de novembro, nós estaremos em marcha, eu estarei em Brasília, na segunda Marcha das Mulheres Negras. É uma marcha que vem lutando por reparação e bem viver, né? Nessa perspectiva de que viver é muito mais do que sobreviver e nós, população negra, estamos sobrevivendo
nesse país, sempre tendo que, né, trabalhar muito mais do que o normal para garantir o mínimo, né, para garantir uma vida digna. Então, a marcha ela vai ter essa abordagem, esse conteúdo vai ser levado para lá para que nós possamos ter a coletividade abraçando isso, e ela traz vários caminhos a serem percorridos pelos poderes, pelos governos e também pelas empresas. Agora, nós estamos falando de uma pactuação, né? É necessário pactuar, não é uma construção que se faz de via única, é uma construção de mão dupla, né? A gente vai apresentar, o coletivo está apresentando alguns caminhos, é preciso que o outro lado e que o governo também esteja junto para que as coisas possam acontecer. Da mesma forma, vou aproveitar a oportunidade de chamar a atenção para a COP30. Isso que eu ia falar. Nós já estamos às vésperas da COP, que começa agora no dia 10 de novembro, em Belém, né? É uma COP que vai reunir especialistas, estudantes, militância, governos, né? Representação internacional. Mas nós não podemos deixar com que essa COP seja, mais uma vez, um protocolo de intenções. Nós já sabemos o que precisa ser feito. É uma oportunidade que o mundo está tendo impressionante para resolver questões que eram para ter resolvidas lá na Rio Eco 92, né? 92, nós estamos em 2025, né? Eu digo que essa COP ela precisa ser a COP da implementação. Saber o que precisa ser feito, nós já sabemos, agora nós precisamos implementar. E nesse ponto, eu queria destacar que o Brasil, sob a liderança do presidente Lula, né, nesse governo, ele já deu os seus indicativos, ele já avocou para si o compromisso com as nossas mulheres, quando ele implanta o Ministério das Mulheres, né? Um espaço importante para a gente poder discutir na transversalidade as políticas para as mulheres, e está inserida ali a questão ambiental, o recorte de gênero e de raça e de território, que é muito importante quando a gente está conversando sobre isso. O Estado brasileiro assume a prioridade da discussão ambiental, né? Quando ele escala a Marina Silva, uma das mulheres mais reconhecidas no mundo para lidar com a pauta da sustentabilidade, com a proteção ambiental, coloca ela no Ministério e, através da presença dela e do trabalho dela no Ministério, o Brasil consegue diminuir a emissão dos gases e consegue trabalhar um processo de preservação da nossa Mata Atlântica, né? Fundamental para todos nós. Preservar a Amazônia, né, que todo mundo fala popularmente, né, o pulmão, é o coração, é um espaço que precisa ser preservado. E o Lula... E o Pantanal também, né? Pantanal, né, os nossos biomas de uma forma geral. E o Lula, ele já diz, com a criação do Ministério das Mulheres, com a manutenção da Marina no Ministério do Meio Ambiente, com todas as ações ambientais que estão sendo feitas, com todos os programas sociais que estão sendo feitos, esse é um governo que tem prioridade. E a prioridade é cuidar das pessoas que mais precisam, né? Então, a gente já tem caminho para percorrer. Nós não precisamos ficar inventando a roda. A gente tem que implementar aquilo que já está posto para todos nós. A senhora acredita que tem a possibilidade da gente repetir na mineração aqui de Minas Gerais esse modelo de exploração da Amazônia? Que ocorreu lá? O Brasil vai chegar na COP30 como representante, né? Representante da liderança climática, né? A senhora acha que pode ocorrer isso, no seu ponto de vista? Eu acho que o que pode ocorrer é reafirmar um compromisso de não repetir situações que deixam a nossa população à margem, né? Eu acho que essa é a minha grande expectativa do resultado final da COP30, né? Que não só o Brasil, mas que todos os outros países, porque a questão das mudanças climáticas, dos impactos climáticos, se você está no Brasil, se você está em uma outra região do mundo, você será impactada. É de interesse coletivo, é do interesse de todos nós. E eu espero que a COP possa levar, né, ampliar as nossas vozes e chamar a atenção da nossa população para esse compromisso mundial, né, com a vida. Deputada Ana Paula Siqueira, muito obrigado pela sua participação aqui no Rede Notícias, portas abertas sempre da Rede Catedral de Comunicação Católica para a senhora. Obrigada, nosso mandato também segue à disposição de todos vocês. Está ficando por aqui mais um Rede Notícia. Para você que esteve com a gente, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Mas a gente quer a sua participação no nosso canal exclusivo do YouTube, né, Janaína? É isso mesmo, é o Rede Notícia TVH. Se inscreva, já somos mais de 6 mil inscritos e a gente conta com você para bater a meta de 7 mil. Contamos com você, viu?